E saudações mortais, voz quem fala convosco agora, o grande Volta. Estamos aqui na atividade, mais um belo dia, mais um final de semana, sextou e dessa vez chegou no Megamon Global, aonde aqui a voz da emoção canta com você. Dito isso, rapaziada, chega no like, né, compartilha aí se você, né, gosta, né, do conteúdo e quer que nosso conteúdo se espalhe aos quatro cantos do mundo. E se você não é inscrito no canal e tem interesse até então, se inscreva aí e ative o sininho para não perder, né, algum vídeo ou sempre alguma novidade, né? De vez em quando eu tô trazendo aí jogos aí até então paranâmicos, né? Duvidosos, mas que são muito bom. Vai de gosto, né, de cada um tem um gosto diferente, vai que é o gosto, né, seu também. Então, dito isso, vamos aqui, né, no videozinho maroto, rapaziada. Me trollaram novamente, né? Covardes. Trouxeram a samambaia, cara. A samambaia, né? Literalmente é pra ter trago o meu lagartão, mano. Meu camaleão, rapaziada. Que é isso, hein? Inverter aí até então a Bid War. Trouxeram aí o Shin Mega Venusaur. Venusaur, né? Muito bueno, tá? Eu achei ele bacana. Ó, a ultimate dele, né? Essa florzinha aí. Tem. Brown. Tome esse raio solar, né? Violento, né? Bem bacana, tá? É um Pokémon interessante até então, né? Vamos estar aqui falando um pouco sobre ele, suas habilidades, para ver se compensa ou não compensa no seu time. Eu acredito que vai depender muito do time que a galera quer, mas não é um Pokémon assim relativamente forte, tá? Para qualquer composição. Ele é para time, como eu digo, específico. E é um time que eu sei que muitos não vão querer usar, né? Que seria um time grama. Com talvez uma variação de veneno, possa ser que sim, né? Já tem aí até então dois times em mente, três times, né? Uns três times aí já em mente aí que poderia, né? Talvez utilizar ele aqui e talvez ele fique bom, talvez, né? Não sei dizer ao certo, ok? Mas vamos falar aqui sobre as habilidades para que você entenda o que o Shin Mega, o Shin Mega Venusaur, né? Agrega, né, no time até então. Bom, começando aqui pelo valor, né? O valor base dele ali é 625 pontos, que é até então relativamente bom, comparado a outros aí, por exemplo, o Abumazou, que é 594. Só que ele é extremamente forte, né, em UP, né, comparado a muitos outros Pokémon que tem muito mais valor base que ele, mas ele tem, né, um UP muito mais elevado que bastante Pokémons, ok? Mas enfim, vamos falar aqui sobre ele aqui, né, nosso queridíssimo Tortuguito Dinossauro das Plantas. HP dele 80 pontos, relativamente baixo, tá? Baixo porque assim, pelo que ele é pra ser, eu acho um pouco abaixo, tá? Mas enfim, é do jogo mesmo, né? Isso é desde o lançamento dos Pokémons e tudo mais, então eles vão basear sempre, né, no início do início. A velocidade, 80 pontos, não é tão rápido, mas também não é lento, né? Ele é até lento, né, na realidade, mas ele é relativamente, né? Tem Pokémons que são mais lentos do que ele. Ataque físico, 100 pontos, então ele tem um ataque crescente até que razoável. Defesa física, 123, uma defesa boa até então, né? Passou de 100 pontos, já é bem relevante, né? Então ele tem uma defesa física boa. Ataque especial, que é 122 pontos, ou seja, o dano principal dele. É uma quantidade até que relevante também. Defesa especial, 120, então tem uma defesa especial bacana. Então ele é meio que neutro, né? Aparentemente, mano, ele assim, logo de cara, aqui na ligação dá pra ver que o último dele ali, né, trabalha sobre os venenos. Então você tem que ter o Eternatus, tem que ter o Shin Mega Gengar, o Crobat e aquele Toraxper, né? Que é dois Pokémonzinhos essa aqui que é bem tranquilo de você estar pegando aí até então. Bom, redução de damage aprimorada. Então já entende que ele é um Pokémon do tipo ou suporte ou até então tanque, né? Acredito que ele seja os dois, né? Assim, a função dele realmente ele puxa um pouco mais para tanque. É por isso que eu acho que o HP dele poderia ser melhor. Mas enfim, né? Vamos dar aqui uma olhada aqui nas habilidades até então do nosso Tortuguito. Lembrando, não vou poder dizer 100% se ele é bom ou não, porque tem um lancezinho que se chama aqui, mano, todos os Pokémon tem buffs e tem aqui essa parte aqui de baixo, ó, que mostra a descrição, né, de cada habilidade que ele ativa nas suas skills, ok? Só que aqui, a partir do segundo item, ó, ele não mostra, tá? Ó, Ultimate, ó, lá embaixo, ó, tá vendo? Não tem, né? Então possa ser que foi algum erro, pode ser que seja algum erro, né? Não completaram até então. Então não dá pra dizer exatamente o que ele pode fazer, né, com essas habilidades. Ok? Então assim, eu vou esperar ver se pode ser um bug. Desde o início que ele veio, ele tá assim, né? Então não sei se é pra ser assim mesmo, se ele realmente, pra mim, ele tem que ter a descrição das habilidades pra saber, né, o que realmente as habilidades ali, né, debuffs, buffs próprios dele faça, né, para ver aonde ele melhor vai se encaixar, ok? Mas vamos falar aqui, né?
Ataca um único inimigo, causando 100% de SP ataque, então o dano dele é de especial damage. Você ganha ali, ó, PDF e SPDF nível 3 por 2 turnos. Então ele já ganha um aumento aí significativo, né, de defesas duplas, né, em 30%, tá? Só com o ataque básico dele. Isso é muito bom, tá? Ou seja, ele vai ser, né, um tanque até aqui mais parrudinho. Aí vem aqui a habilidade venenosa dele, né? Videira venenosa, né? Ataca um único alvo inimigo, causando ali 160 de especial damage, absorvendo 2 camadas de efeitos negativos de nível 1 ou 2, para converter em 20 kg de gordo, né? Isso aqui seria uma habilidade passiva dele. Só que esse gordo aqui deveria ter uma descrição. Não tem, né? Gordofóbico. Boy, thank you. O próximo ataque ativo aplica... no caso, o próximo ataque ativo dele aplica vinha venenosa, né? Que já seria outro tipo de habilidade passiva que não tem na descrição. Bom, pode ser um efeito de dano, pode ser um efeito de cura, pode ser um efeito de buff, um efeito de controle, pode ser muitas coisas, não sabemos o que é, né, ao certo, né? Mas ele vai bater ali e vai absorver 2 camadas de efeito negativo. Então, assim, o interessante dele é que ele é um Pokémon até que específico, né? Mas pela tipagem, mano, assim, algumas passivas dele eu vejo que ganha mais potencial no time grama. Tá? No time grama, no veneno, ele até que talvez possa ser que ele funcione bem se nós soubéssemos, né, exatamente essas passivas que ele faz, né, tá? Então, para, né, poder entender 100% o boneco. Mas enfim, vamos aqui falar sobre, né, Devorador Glutão, que é o ultimate dele, né? Ataca um único, né? No caso aqui era para ser uma, né? Mas aqui um inimigo na linha da frente, então ele acerta um alvo aí, causando 220% de especial ataque. O alvo principal de Devorar Veroz, né? Voraz, né? Alvo principal de Devorar Veroz, realmente é isso. Por um turno. E ativa flores curativas por 2 turnos. Pronto. Aqui já são 2 tipos de buff logo de início, né? Até então pode ser um controle, um tipo de debuff, e o outro aqui é um efeito positivo, né? Só que aí não sabemos o que seria esse Devorar Veroz, né? Voraz. Veroz, né? Voraz, beleza? Agora, flores curativas possa ser algum efeito de cura, né, ali entre o time, pode ser outra coisa, né, pode ser algum tipo de buff de defesa, escudo, alguma coisa assim, proteção, né, não dá pra saber ao certo, enfim, né, fica muito essa lacuna aí, infelizmente. Aí, se você deixar ele 11 estrelas, eventualmente, né, devora uma camada de efeito negativo, né, de efeitos negativos de nível 1 e 2 de todos os aliados do tipo grama, é por isso que eu digo que ele fica melhor no tipo grama, tá, no time grama. Prioridade para efeitos de toxina. Então vamos lá. Ele vai, né, ultar, beleza, só ali a passiva, né, vai tirar uma camada de efeito negativo de todo mundo, de nível 1 e 2, pra ele vai devorar, né, e se o cara ali tiver, ou seja, veneno, né, toxina, algo do tipo, que seria de quem? Do Eternatus, né, então vamos supor que você esteja enfrentando um Eternatus, se você tiver aqui, né, o glutão ambulante aqui, ele vai, né, quando liberar o ultimate, pelo menos vai absorver uma camada ali, que talvez não seja muita coisa, né, a menos que ele absorvesse tudo, aí sim, realmente seria uma coisa bem da hora, né. Vamos ver aqui, ó, aumenta seus próprios 30 quilos, né? Aí fala gordura. Isso aqui é uma passiva que ele tem embutida nele, tá? Então, se não me engano, uma barrazinha que fica embaixo da barra de fúria dele, uma barrazinha tipo roxa, algo do tipo. Causa corrosão ácida gástrica no alvo de devorar glutonos. Que talvez seja o devorar voraz, né? Só que tá em inglês aqui, né? Devorar glutão. Então, assim, ele vai causar, né, corrosão ácida gástrica, ou seja, deve fazer alguma coisa ali no alvo, né? Tipo, algum tipo de dot ou tipo de veneno, né? Diferente. Parecido com, talvez, o do Eternatus. Pode ser parecido. Ou pode ser um efeito totalmente diferente. Não temos como saber porque, como eu disse, não tem a descrição, né? Então, da habilidade ali em questão. Aqui vai falar um pouco sobre as habilidades dele. Ó, Bulk Fat, né? Gordura volumosa, né? Seria a passiva dele. Ter Bulk Fat reduz o dano de atributos restritos, né, na verdade, em 15% após cada ataque ativo. Reduz Fat, né, Fet, em 50%. Não sei exatamente o que seria esse tipo de buff, né? É um buff que ele já começa inicialmente ali, que ele vai estar ali reduzindo o dano de atributos restritivos, né? Restritos, né? Não seria quais são esses até então, porque não dá pra ver ali né, até então a base, né, da habilidade passiva em si, né? Que fala Fat Protection. Bulk Fat te torna imune a toxinas e efeito de fixação. Então, assim, ele meio que vai ficar imune a veneno, naturalmente. Então, Eternatus, por exemplo, não seria um Pokémon que ia causar toxina nele. E ele fica, né, imune até então
provavelmente a fixação, né? Fixação não sei o que seria, não sei se seria um enraizar ou um tipo novo de controle, né? Teria que ver aí como é que seria isso aí. A cada 10 kg, o FAT, né, que é a passiva dele que ele inicia ali, reduz o dano em 3% quando atacado por um alvo com toxina anexada. Então assim, para cada quilo que ele ganha, lembrando que toda vez que ele absorve um efeito negativo, né, toda habilidade dele tem essa, né, tanto na skill como na ultimate, ele absorve efeitos negativos, né, dele próprio e dos aliados até então. Ele ganha quilo de gordura, né? E para cada 10 kg que ele ganhar, né, reduz o dano em 3% quando atacado se o alvo tiver toxina. Ou seja, ele tem que causar veneno no alvo, e eu acho que isso aí deve ser fácil, né? Se realmente a habilidade dele gerar isso, automaticamente ele vai tancar mais, né? Assim por dizer. 6 estrelas. Quando aliados do tipo grama ou venenoso curam excedente, né, ou seja, mais do que sua própria vida, podem proliferar 10 kg de gordo até 3 vezes por turno. Então assim, eles geram, né, esse gordo nas suas passivas. Agora é saber, esse gordo seria para os próprios pokémons ou seriam para ele próprio, né? Tem isso aí que eu fiquei, né, pensativo. Aumenta o limite de gordo em 50 quilos quando está na linha de frente. Então assim, tem uma quantidade máxima que ele, né, consegue carregar essa barra. Se ele estiver na frente, sobe para 50 quilos. Ou seja, automaticamente, para cada 10 quilos, se for indicado ali na primeira passiva de 4 estrelas, reduz o dano em 3%. Bom, então aqui vai ser mais ou menos o quê? No mínimo uns 15% aí, né, de redução de dano extra, né, quando alvos com toxina atacar ele, né? Fora que teria que saber o que esse gordo, né, até então essa habilidade gordo, oferece de benefício a ele, porque eu acredito que seja algum buff de defesa, né, algo do tipo, até então. Beleza, então já vê que ele é um Pokémon que dá para ser utilizado na front. A passiva 6 estrelas dele meio que impulsiona ele ser utilizado na front, até então, né, é uma possibilidade de um tanque, ok? 8 estrelas, né, ativa Poison Boop, né, ou Bud, até então. Quando há um espaço vazio no campo inimigo, né, quando, sei lá, morreu um Pokémon lá, fica um campo vazio, prioriza invocar um broto venenoso para ocupar o espaço vazio, até 2 no campo ao mesmo tempo. Pode ser acionado até 10 vezes em todo o campo, tá? Então assim, ele relativamente, rapaziada, é contra a medida de certos Pokémon, tá? Ele meio que assim, ele vai invocar esse broto, né, literalmente esse broto, e esse broto vai ficar lá. Pode invocar até 2, né? Quando libera lá, morreu 2 Pokémon no time inimigo, ele vai invocar esses 2 brotos. Não sei ao certo o que esses brotos venenosos causam no inimigo, porque, como eu disse, não tem a descrição aqui, né, na habilidade. Pode ser algum tipo de dano, pode ser algum efeito negativo, pode ser algum efeito de controle, né? Pode ser muitas coisas. Então não sei, né, ao certo o que seria até então. Mas ele pode fazer isso até 10 vezes em todo o campo. Ou seja, ele pode, né, criar várias vezes até então. Beleza? Deixa eu ver, prioriza, invocar um broto e tal. Né? No campo vazio, até 2 no campo, pode ser acionado até 10 vezes. Pronto. E aqui ele não fala também a duração do broto, né? Se tem tempo, acredito que tenha tempo, já que ele pode invocar até 10, né? Deve ter algum cooldown ali, talvez um turno, 2 turnos, não sei. Mas assim, eu já penso que ele pode ser uma contramedida contra quem? Contra um Zigguard, por exemplo, né? Que o Zigguard tem aquele lance de quando ele morre se divide em campo. Pronto, pode já ser uma contramedida contra o Zigguard, né? Dependendo aí da situação, claro, né? Se o Zigguard for o último a morrer, mano, então não vai adiantar muito porque vai ter espaço suficiente para ele se dividir, né, nos 4 cachorros. Mas se ele for, por exemplo, um dos primeiros, né, morre um, depois morre ele, né, que vai ser mais ou menos duas vagas, né? Então assim, ele só vai conseguir se dividir em um local, né? Então assim, é estratégico. Outro lance que veio à minha mente, né, que me rebateu aqui, é sobre aquela passiva do próprio Garchomp, né? Eu acho que, se não me engano, é de 8 estrelas dele. Que quando ele ataca, né, e dá o especial dele, eu acho que é a primeira vez, eu acho que é de 11 estrelas, né, na realidade. Ele meio que se esconde na terra, né? Ele cava um buraco, se esconde na terra e fica ali no chão por um turno escondido, né, fora de alcance de dano. Só que no outro turno, ele vai subir, né? Ele sobe pra cima novamente em um canto que tiver vazio no campo, né? Um local ali que tiver vazio, ele vai subir, né? Então, o que eu vejo é que essa habilidade em si pode, né, até então prejudicar aquela habilidade, né, do próprio Garchomp, fazendo, né, ele ficar embaixo da terra. Que é uma coisa ruim? Não. Né? Só que ele, se eu não me engano, toda vez que um Pokémon Dragão ou Groudon toma dano, ele vai lá e dá um ataque, né, furtivo nesse alvo saído da terra. Né? Ele sai da terra e dá um ataque, dá um dano aleatório nos alvos. Ponto. Mas ele só faz isso, se eu não me engano, 5 vezes. Depois ele vai e surge novamente.
Para cada turno que o Garchomp fica embaixo da terra, se eu me lembro, ele perde 15% da vida máxima dele. Então é uma passiva interessante, mas também complicada, né? Porque dependendo de quem você esteja enfrentando, ou do time que você esteja usando, por exemplo, você pode acabar prejudicando ele, fazendo ele ficar muito tempo embaixo da terra, perdendo muita vida. Quando ele sair, simplesmente sair com HP baixo, levar um dano e morrer, né? Isso aí já aconteceu muitas vezes porque eu já vi, tá? Então, relativamente, o Venossauro aqui, rapaziada, pode ser uma contramedida contra um Garchomp ou um Ziggy da vida, tá? Ou qualquer outro personagem que precisa, né, de campo ali vazio para, né, tá ocupando até então. Eu vejo ele também interessante contra um time fantasma, que hoje em dia ninguém usa mais, mas assim, quem for usar, por exemplo, no início de servidor, né, talvez aqui o Venossauro, né, seja uma contramedida, porque sabemos que a Lunala revive todos os fantasmas, né, caso ela fique mais que 3 turnos viva até então. Isso passiva de 8 estrelas, tá? Se ela passar dos 3 turnos viva, né, quando ela morrer pela primeira vez, ela vai conseguir por um turno, né, passa um turno, no outro turno ela chega ultando, revive todo mundo. Na verdade não chega ultando, né? Foi nerfado esse efeito, ela chega dando habilidade e deixa todo mundo invisível. Então assim, todos os fantasmas, né, são revividos com metade da vida, metade da rage até então. Que é bem chato, tá? Então dependendo aí, se o cara, por exemplo, usar, sei lá, 4 fantasmas, 5 fantasmas, né, até então, ou 3, né, ele automaticamente ali, se ele estiver vivo também, né, tem isso, ele vai gerar esses brotos, né, no campo. Porém só 2, né, mas acredito que com o Zemove isso aumente, né, porque em outros servidores tal, mais avançado, que eu vi alguns jogadores usando ele, eu já vi esses brotos ser ativados até 4 vezes de uma vez só, né. 4, tipo, é literalmente uma florzinha que fica ali num chão ali, mano. E eu já vi 4, né, 4 ativando ali de uma vez só. Então eu acredito que ele possa, né, ser um counter até então, até de uma Lunala, possivelmente, tá? Não é certeza, né? Possivelmente, depende muito também, né? Depende muito ali do contexto. Mas enfim, reviewzinha básica dele, não dá pra falar mais sobre ele, porque justamente eu não sei, né, quais são as passivas, né, realmente os buffs, né, ali, o que ele realmente gera pra ele próprio e para o time ali até então, mas dá pra entender que ele trabalha melhor no time grama, devido à passiva dele, né, de 11 estrelas, poder ali estar absorvendo, né, efeitos negativos de todos os Pokémon grama que você tiver em campo. Então já dá pra pensar em uma teoria de time, né, assim, baseada em grama, que talvez não seja tão bom como eu digo, né? É um time que eu sei que quase ninguém gosta, ou quase ninguém vai usar, porque a galera quer time meta, quer time forte e tal. O time mais ascendente até então, atualmente, está sendo o time Dragão, né? Só que é um time, na minha visão, cash, que só vai ganhar quem tiver grana pra fazer, mano. Porque é um time, né, que só funciona se você fizer o WK. O WK é o pilar do time Dragão, tá? Não tem pra onde correr, certo? Quiser time Dragão, vai ter que correr atrás do WK. E vai ter que focar, dá um pouco de trabalho, é só no nível 70, então vai demorar um pouco, não tem o que fazer. Se você rushar todos os dias, gastar o máximo de estamina, comprar o máximo de estamina, fazer tudo certinho, as missões e tudo mais, você vai conseguir talvez pegar o nível 70 em quase um mês, ou um pouco menos que isso, né? Eu já vi gente pegar isso em um mês, tá? Tem gente que pega antes, né? Quem encaixa normalmente vai comprar muito pack, naturalmente alguns packs vêm com estamina. Tem essas aqui que dá estamina de graça, então sempre tá renovando esses packs aqui, mano, que é muito bom. Vai te dar energia de graça aí, que vai facilitar mais ainda de você tá, né, upando até então, beleza? Upando e melhorando aí, né, as suas composições, né? E aqui, deixa eu ver aqui, mano, se tem algum pack interessante. Me falaram que só duplicaram, né? É o do Zemove, que é o melhor para upar personagem. O de runas aqui para você poder, né, comprar suas runas Marvéis para upar, nem upar, né? Para até então fazer os seus kits de equipamento, né? Suas builds, né? A famosa build, né, de runas aí nos Pokémon. Temos aqui o Red Chip, que é mais pra frente, né, no nível 80. Então vai demorar um pouquinho mais. E alguns Pokémons aqui. O Witchcarilex, que eu já falei sobre, né, no último vídeo que tinha o Red Draw dele, né, semana passada. Que veio segunda, se eu me engano. Era o Eternatus e ele, né. Então falei, né, sobre isso no vídeo, né, o melhor time pra ele, caso você queira, né. Que é o Gelo, né, Gelo Dragão, ou pode ser um Gelo Psíquico, né. Também funcionaria. Mas precisa do WK para funcionar bem. Shin Mega Lucario, eu acho bem da hora o DPS dele com o DPS, né? Só que ele tem que ser bem focado, né? Como todo DPS até então, ele tem que ser bem focado para ele poder, né, ter ali um desempenho dentro do time. Se você não consegue upar ele bem, maximizar ele bem, até então comprar o item dele, né? Que eu acho que é muito importante o item dele, não compensa muito você tá pegando. Carylex, eu já falei muito sobre ele, aqui é o Dark, né? Ele funciona apenas e apenas para time fantasma, né? Só que com algumas variações. Pode ser um fantasma com psíquico, que até então é o mais forte, né, na minha visão. E agora tá surgindo, né, uma teoria que eu tô pensando aqui, talvez um fantasma com veneno, né? Dá pra encaixar, eu já tentei testar o dragão com fantasma, não ficou tão bem, tá? Mas eu acho que dá pra aproveitar o Eternatus, né, como venenoso, e já ali engatar, né, esse novo Pokémon aí, né, o Venossauro,
e fazer um fantasma venenoso que talvez funcione, né? Talvez, não sei se vai funcionar. Depende muito das habilidades do próprio Venossauro. Mas é uma possibilidade. Bom, Zamazenta, ótimo tanque S+, para aqueles que estão usando um lutador no time, né? Ou algo do tipo. Até então, um Gallade, né? Se você usa um Gallade, então o Zamazenta já vai ajudar bastante, porque ele vai ficar gerando escudo e proteção extra para o seu Gallade até então. Ou, como eu falei, né? Para o Shin Mega Lucario, caso você queira usar, né? Combozinho aí lutador, né? Bem padrãozinho. E tem aí vídeos, né? Falando sobre vários times, né? Caso você queira. Aqui é o item, cadê? Aqui é o item, né? O bastão de osso, né? Do Lucario, caso você queira, né? Até então. Ó, Gardevoir também é muito boa, né? Para início, né, iniciante, eu já até fiz um vídeo sobre, né, times iniciantes aí para aqueles que gostam, né, ou querem fazer um time bom, né, e barato até então, né, de S+, mano, né, eu recomendo você dar uma olhada, né, que dá para aproveitar aí bastante, tá? Necrozma é um DPS legal, mas ele tem que ser bem focado, né, tem que ter muito suporte em cima dele ali para ele poder brilhar até então. Solgalho de Ansem, padrãozinho, padrãozinho, né, padrãozinho, nada de tão, né, troca de trinket, isso aqui é interessante até então, dá para trocar até por duas, né, aqui que isso aqui que é meio caro, né, mano? Mas de boa, né? Pego 100, eu já tenho 300, né? 300, coisa boa, hein? Aí eu já posso trocar o quê, ó? 150 eu já consigo trocar por 2 até então, né? 2 que eu esteja precisando aqui, né? Para subir até então as trinket, né? Dos meus Pokémon. Beleza? Então é mais subjetivo isso aqui, né? Isso aqui é o que você tá precisando e aí você vai lá e faz, né? Para dar uma moralzinha, ajudar um pouquinho mais, né? E 2 eventos de consumo, né? Que é o do Device, 3 dias aí, né? Você pode girar até 250 para ganhar mais prêmios. E aqui o do lá da chave, né? Dos cubos, né? Até então 450. Se você tiver chave, recomendo você fazer, né? Esse último aqui, ó. Nesse cubo aqui. Você gasta aqui 450, conclui, né? Ali até então e ganha, né? Mais recompensas ainda. E sobre a Bid War, né? Tem vídeo falando, explicando sobre aqui. Aqui é um leilão, tá? Sempre, né? Vou dizer aqui porque sempre tem jogador novo e tal. Bom, é um leilão. Vai levar o Pokémon aqui, né? Como tá aqui no ranking. Os 6 que derem mais pontos em seu servidor até o final do evento. O evento finaliza, se eu me engane, domingo às 9h30 da noite, tá? Então ele se encerra. Quem ficar aqui no ranking, cumprindo aqui, né, os requerimentos, como eu falo, tem os pontos aqui, tá? Não sejam bobocas, como muitos, mano, continua, gente, cara, já tem uns 3 anos, mano, que tem esse evento aqui e a galera continua errando, né, nele. É incrível, tá? É incrível, né, a ignorância de muitos jogadores. Mas, tipo assim, aqui tem uns pontos, né? A galera acha que, assim, fez os pontos, ganhou. Não é assim. Você tem que ficar até o final do evento. E lembre, só que eu fiquei em primeiro no meu servidor, fiz 1000 pontos e não ganhei o ranking 1. Como é que você vai ganhar o ranking 1? Ameba. Se aqui diz que para ficar o limite mínimo é 7k. Então você tem que ficar em primeiro e no mínimo fazer 7.000 pontos, ok? Inimigo da leitura, cara. Eu não sei como é que vocês vivem sem ler, mano. Vocês são, né? Foda. Mas enfim, né, mano? Cada um com seu cada um. Então é isso, não vacilem, tá? Se você não tem diamante o suficiente, recomendo que espere, né, até então um dia, sábado ali, de noite, né, tal, quiser esperar domingo também, né, para poder ver se dá para ficar no ranking, né, se dá para garantir ele, ou se você quer, né, como eu falei, o kit de habilidade dele não é, né, não sei dizer se ele vai funcionar em todos os times, porque, como eu digo, não dá para saber quais são as funções completas dele, né, até então ele vai ser um tanque que, pelas habilidades iniciais, é interessante para time grama ou veneno, né? Então talvez se você usar ali por exemplo, se estiver usando um Eternatus, possa ser que ele ajude, pode ser que ele funcione ali no time, certo, né? Tem composição que dá para encaixar ele, né? Aproveitar ele até então. Mas assim, ele é aquele, assim, eu vou dizer, que ele não vai ser aquele Pokémon que vai, né, suprir, né? Assim, o time, tipo assim, aquele Pokémon chega assim, esse aqui vai mudar, né? O seu time vai mudar o seu jogo, não. Ele é apenas mais um Pokémon para complementar o jogo, né? Então assim, ele é mais para complementar o time grama. Por quê? O time grama tem muito suporte, não tem tanque. Até então, ele seria um tanque pro time suporte. No caso do time grama, tá? Que grama só tem suporte na realidade. Shaymin é suporte de cura, Zarude é suporte de cura, Celebi é suporte de sobrevivência e controle. E deixa eu ver o que mais. E tem uma Bulbasaur, né? Só que a Bulbasaur é mais pra time gelo. Mas também funciona no time grama, né? Que até então meio que é um DPS, né? Então assim, o time é mais, né? Relativamente não tem tanque, né? Até então. Então aqui ele seria, né? O Venossauro seria o tanque do time. Pronto. Exatamente isso. Beleza? Então se você vai fazer o time, como eu falei uma vez aí, né? Dei sugestão de time gelo, né? Possivelmente ele pode, né? Agregar nesse time. Uma composição, como eu digo, gelo e grama. Pode ser que funcione. Eu acho interessante a ideia. Mas é aquilo que eu falei. Tem times que pode derrubar ele. Um deles é o quê? O time Fire, tá? Um Fire, um Dragon Fire que os caras... Alguns podem fazer. Nem todo mundo faz, mas tem muita gente aí que gostou do time depois que eu mostrei, né? Em campo, né? Que o time realmente é forte em termos de dano.
Caraca, nos derrubaram aqui, né? E lá vai nós tentar derrubar novamente. Enfim. E, mano, é muita, tá? É muita luta, né? Porque, assim, literalmente você tá usando duas tipagens que tem desvantagem total contra Fire. Então, se eventualmente alguém fizer um time Fire no seu servidor, provavelmente ele vai ganhar pela tipagem, tá? A menos que você seja um cache muito forte, gaste bastante e deixe o time muito forte. Forte o suficiente para superar, né, o elemento, que é possível, tá? Os caras aqui conseguem fazer isso, mano. Os caras aqui, tipo assim, conseguem alavancar tanto o power que mesmo um time com vantagem em cima do dele, né, a diferença de power ali, né, de up, então de conta para conta, consegue, né, superar até então, beleza? Mas nada 100%, né? Mas assim, consegue realmente superar até então questão, né, de time ali e tal, composição, desvantagem, né, e vantagens, beleza? Então um videozinho mais aí relacionado, né? Espero que deixem o like aí, inimigo do like, né? Mas é isso, não tem muito o que fazer. Espero que depois do lançamento, mano, eles melhorem e atualizem, né, essas habilidades dele para poder saber o que realmente o bonecão faz, né? Porque eu tenho, né, mano, a dúvida desde que ele foi, né, liberado ali na Pokédex, né, que eu tenho essa dúvida aí de saber o que realmente ele faz, né, com aquelas habilidades dele. Mas é isso, fazer o que, né? Só esperar e aguardar. Valeu, é nóis, até o próximo vídeo, babies, come on!